Oi pessoal, aqui é o Angrafer que está falando. Eu estive fora aí no carnaval. Depois do dia 25 que eu postei aquele vídeo, o dia 26 e 27, 26 eu ainda acompanhei o mercado, 27 eu não pude por problemas aqui do sinal da internet. E no dia 28 eu já não pude mais acompanhar, viajei, voltei só na quarta-feira eu pude, eu acompanhei. Segunda e terça o DAX funcionou, né? Apesar de que eu estava viajando, não deu para acompanhar. Na quarta-feira de cinzas eu acompanhei o DAX, que foi ontem, e não deu entrada também, né? Então desde o dia daquele post do dia 25 daquela operação eu não fiz mais nenhuma outra. Eu queria mostrar para vocês que houve muita coisa nesses dias todos, muitas informações interessantes do sistema do Ricardo, ou sei lá quem é a pessoa, enfim, né, que passou esse sistema. E para a gente trocar ideias e ver também que essa ideia de fazer um robô, de programar, é um tanto quanto complicado porque tem muitas nuances e variações em relação às formações. Mesmo a Inside Bar, que é uma coisa bem objetiva, tem suas variações e suas nuances que entram um certo grau de subjetividade. Eu tento ser o mais objetivo possível, mas vou mostrar para vocês que não é assim tão simples e tão fácil. Então vamos ver se eu consigo aqui rapidamente, para o vídeo não ficar muito comprido, muito longo, tentar passar para vocês aí todos esses dias. Não sei se vai ser possível. Eu demarquei aqui nos vídeos, do lado esquerdo tem o de 15 minutos, né, dos indicadores para dar a direção, a tendência principal que a gente vai operar. No lado direito 5 minutos e marquei assim com essas linhas vermelhas o horário que eu opero, né, que é o período que vai das 15h30 às 18h30 na plataforma, que equivale aqui ao nosso horário das 10h30 até as 13h30. Então, no dia 26, vocês vão ver que ficou os indicadores dando venda aqui por um bom tempo, e só no finalzinho é que eles foram virar para compra. Então, aqui na abertura não, né, quando eu começo a olhar o mercado, veja que interessante que aconteceu. Deixa eu botar aqui bem no começo aqui, ó. Então, era 10h30 da manhã da gente aqui, eu começo a olhar e eu tinha a seguinte situação. Eu estava com venda, né, pelo 15 minutos, como estava vendo aqui, né, com venda, mas aqui pelos 5 minutos, eu estava numa queda, mas antes de eu começar a olhar, das 10h30, tinha congestionado. Essa congestão aqui foi o suficiente para dar uma confusão já na minha cabeça, porque repara que eu tive uma inside bar aqui que me deixou na dúvida se eu poderia considerar isso aqui um topo, toda essa área aqui de cima da congestão como topo. Se eu considerar isso aqui tudo como um topo, eu tive um rompimento da tendência de queda nessa barra aqui. Ela rompeu e quebrou o padrão de tendência de queda nos 5 minutos. Agora, se eu não considerar isso aqui como um topo e só for considerar como topo aqui, que realmente isso aqui é um topo sem dúvida, bom, aí eu não tive, essa barra não conseguiu romper esse topo e não quebrou o padrão de tendência de baixa. Se essa barra não rompeu esse topo e não quebrou o padrão de tendência de baixa, eu já teria uma entrada nessa barra aqui, seria a barra direcional, ó, veja, porque ela está com um pouco pavio, fechou bem perto da mínima, e eu tive uma e duas pelo menos barras com mínimas ascendentes antes dela se formar. Agora, se eu considerar a máxima dessas barras todas aqui como topo, né, porque foi fazendo muitas inside bars uma dentro da outra e tal, se aqui foi topo, então eu quebrei a tendência de baixa, eu tinha que esperar agora um rompimento de um fundo, de uma mínima, de um fundo mesmo para entrar em tendência de baixa de novo, né? Bom, eu não fiz aqui o trade, eu não fiz essa entrada nessa barra direcional, porque eu tinha considerado isso aqui tudo como um topo, né? Mas depois eu parei para pensar melhor no que o Ricardo tinha falado uma vez lá nos comentários dele, de que ele só vai considerar o topo da inside bar como topo se a mínima da inside bar for rompida. Se a mínima não for rompida, então a máxima da inside bar não passa a ser topo ainda. Como aqui a mínima da inside bar foi respeitada, na verdade o topo não é aqui ainda, então. Só se tivesse rompido a mínima que o topo era aqui. Então o topo ainda é aqui. O topo não é aqui. Só porque a mínima da inside bar e da anterior a ela, que é essa envolvente dela, essas duas mínimas não foi rompida por nenhuma dessas barras. Logo, permanece válido o topo anterior como topo, esse não passa a ser topo ainda, e a correção minha aqui foi o suficiente já para eu esperar a barra direcional, né? Se eu fosse entrar pela inside bar mesmo, pela inside bar, eu teria que fazer o seguinte, entrar no rompimento da mínima aqui, mas como a mínima não foi rompida, eu não entrei,
se aqui, logo na abertura aqui, já abrisse rompendo a mínima aqui dessas duas barras, eu venderia no rompimento da mínima. Como não rompeu, eu nem posso considerar aqui topo também. Logo subiu, e aí o meu topo que eu estou olhando é esse. Não rompeu o topo, eu não entrei, mas deveria ter entrado nessa barra aqui no fechamento dela, né? Bom, ao entrar aqui no fechamento dela, o máximo que eu conseguiria ter feito seria uns 13, 14 pontos aqui, né? Daria para eu ter mexido o stop para o 0 a 0, mas não ainda para garantir 5 pontos. Bom, depois ele deu essa disparada aqui teria me estopado no 0 a 0, então esse trade teria sido feito no 0 a 0. Eu deixei de fazer um trade que também não deu certo e nem errado, ficou no 0 a 0, deu na mesma, não ter entrado nele. Mas se ele tivesse dado certo, eu ia ficar pensando muito nisso, né? Eu ia ficar encucado. Falei, e agora? Deixei de fazer uma operação certa? Aqui no caso, eu deixei de fazer uma que foi no 0 a 0. Mas a dúvida que eu fiquei foi em relação a que ser topo ou não. Mas como eu disse para vocês, lembrando das palavras do Ricardo, eu acredito que o topo era só aqui mesmo. E aqui só seria topo se a mínima tivesse sido rompida. Mas se a mínima tivesse sido rompida, eu já teria entrado no rompimento da mínima aqui. Bom, depois disso, a situação ficou o seguinte, olha, eu tive rompimento de topos aqui. Aqui realmente essa barra rompeu tudo que é topo, até esse topo aqui, quebrando a tendência de queda. Depois disso, e olha, gente, eu não poderia nem considerar uma entrada aqui, ó, como uma barra direcional, sendo essa aqui, porque eu não tive o mínimo de duas barras com mínimas ascendentes para entrar na direcional. Essa barra foi em sidebar dessa. O máximo que eu podia ter feito era ter entrado aqui, ó, e tomado um stop logo em seguida aqui. Mas quando é a forma em sidebar, eu sempre espero romper a mínima mesmo do fundo, né? Você vê como é complicado esse negócio de sidebar. Essa em sidebar é bem diferente, por exemplo, de um caso assim, ó. Nesse caso aqui, formou a inside bar aqui, eu já entraria rompendo aqui. Aqui, formou a inside bar depois que já tinha feito essa barra aqui. O inside bar ficou aqui, ó. Aí, aqui, como é que eu faço aqui? Ficou um pouco longe da mínima do fundo. Eu espero romper o fundo aqui, mas eu acho que eu não entraria, porque pra mim aqui já começa a denotar uma congestão. Bom, e aí a chance de dar errado é maior. Bom, depois rompeu o topo. Aí voltou a tendência de queda aqui, perdendo o fundo e tal. E aí então, nessa queda eu tinha que esperar uma correção de pelo menos duas barras, né? De novo, ó. Então tinha uma aqui, outra aqui, com mínimas ascendentes, né? Aí eu precisava da barra direcional que não formou, né? Aqui foi um fundo porque a mínima dessa barra rompeu a mínima dessa. Então, por meio ponto, por um tique, mas essa rompeu a mínima dessa. Então aqui eu tenho um topo e aqui um fundo. Um fundo aqui, um topo aqui. Ao romper esse topo, eu tive a quebra da tendência de baixa. E aí eu tinha que esperar de novo romper um fundo para entrar. Só que ao quebrar a tendência de baixa aqui e começar a disparar, os meus indicadores aqui já estavam começando a virar para compra. E aí eu teria que aguardar agora uma compra. Bom, a compra aqui já estava então sendo indicada pelo MACD e pelo TRIX. Nesse momento que começou a corrigir aqui, eu tinha que aguardar a barra direcional, né? Então eu tive aqui a correção de uma barra aqui por um tique também da anterior, com mínima descendente, outra aqui, e tinha que esperar a direcional que poderia ser essa, mas ficou com pavio, né? Não fechou na máxima, não deu entrada. Depois dessa barra aqui, eu tive uma barra que quebrou o meu padrão de tendência de alta. Por quê? Essa barra aqui caracterizou um topo e logo aqui um fundo, porque ela teve uma máxima mínima superior à máxima mínima dessa. Então aqui foi um topo e aqui um fundo. Ao romper o fundo, eu quebrei a tendência de alta e agora eu precisava um rompimento de topo de novo. Então veja, eu tive uma inside bar aqui, certo? Essa inside bar poderia me dizer que eu tive um topo aqui, né? Olha como a coisa complica. Bom, se eu considerar aqui como topo e não aqui, já rompendo aqui para mim já voltaria para a tendência de alta, devido à inside bar. Se eu considerar só aqui como topo, eu teria que esperar esse topo romper para considerar que entrou em tendência de alta. Foi romper aqui ou aqui. Aí eu tinha que esperar de novo a correção, né? Para poder depois entrar quando formasse a barra direcional ou inside bar. Mas aí já estava dando 18h30, né? E aí eu já não faço mais nada, que é 1h30 da tarde aqui, eu paro. Bom, depois disso eu tive ainda, só olhando aqui, né? Mais algumas barras de correção. Rompeu até esse fundo aqui, quebrou novamente a tendência de alta. E aí
realmente é um dia que não é para fazer nada mesmo, um dia confuso, né? Então vocês veem aí que dia 26 eu não fiz nada, poderia ter feito uma, na minha opinião, que deu no 0 a 0, e para dar uma ideia de que não é tão simples, muitas vezes é de dar nó na cabeça as formações de topo e fundo e sidebar que vão ocorrendo. Ó, eu queria fazer na verdade um vídeo com os dias 27, 28, todos os dias até hoje, mas vai ficar muito longo. E eu gosto de detalhar e mostrar assim cada detalhe das formações da barra, né, e tudo mais, para a gente entender legal como é que é a dificuldade, a dinâmica disso aqui. Eu vou parar então o vídeo por aqui, depois eu faço mais vídeos com os outros dias para ir publicando e a gente ir debatendo, se interessar, e, lógico, e, enfim, se achar que é legal, né, e tal, eu vou fazendo também. Não quero aqui ficar postando toda hora vídeo sobre isso, mas assim, quando tem essas situações assim bem difíceis de compreender, complexas, vale pra gente ir mais ou menos aperfeiçoando, mas sempre com aquela ideia de que é praticamente impossível a gente conseguir criar um sistema totalmente objetivo e programável em cima disso daqui. Geralmente quando envolve formações de barra, de gráficas, é muito complicado fazer programação. Quando envolve indicador, fazer programação é mais simples. A gente consegue programar baseado em FR, MSD, o que for, média móvel, porque é muito mais objetivo. Agora, quando a gente tem que programar baseado em informações de candle, de barra, suporte, resistência, essas coisas, complica muito, dificulta muito mais, tem que ser um nível de programação muito mais avançado, né? E até eu nem tenho esse nível todo de programação, é bem básico o que eu conheço. Então, o negócio é esse, fazer os trades de forma meio subjetiva, sempre com um grau de intuição e feeling do trader e tal, e ver, assim, o nosso próprio histórico vai ser o nosso backtest, né, o histórico do nosso desempenho. E vai estar mostrando se a gente está indo para o caminho certo ou se não está, e o que a gente pode melhorar ou modificar dentro da nossa trajetória de traders. Pelo menos é isso que eu venho vendo aí que as pessoas fazem e que tem sido um caminho mais concreto e correto aí para a gente encontrar, né, a nossa forma de trabalho dentro do mercado e dentro do day trading. Então é isso, espero que vocês gostem, até a próxima e a gente se vê por aí. Até mais, tchau, tchau.